A criação do menino Jesus foi diferente da criação dos outros meninos? O que a Bíblia fala sobre a infância, a adolescência e juventude do Senhor Jesus Cristo? Me diga uma coisa, Jesus teve outros irmãos? Como nós podemos provar isso na Bíblia Sagrada? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, eu sou o pastor Célio Augusto. Bem-vindos ao canal EBD Visual, um canal que tem por objetivo oferecer para você alguns subsídios para as lições da CPAD, mais precisamente lição dos adultos. E nesse trimestre nós estamos tendo aí uma série de aulas concernente ao assunto relacionamento familiar. É o tema da nossa lição, que já está caminhando aí para o seu final. E temos aprendido bastante lições, aprendendo com os erros dos nossos pais do passado e também com os acertos, como hoje será essa lição. Eu quero dar as boas-vindas para você. Eu queria pedir para você, aquele pedido de sempre, para você curtir o nosso canal, também se inscrever e compartilhar com alguém que precisa, que é um professor da escola dominical e precisa de subsídios. Quem sabe, não é justamente isso que ele está procurando, vai ser de grande valia para ele e também para a sua vida. Eu quero também nesse momento agradecer por todos aqueles que já são inscritos, por todos os nossos irmãos que têm mandado mensagens e elogiando o canal. Nós estamos tentando nos aprimorar. Futuramente, quero fazer aqui tipo um estúdiozinho para a gente poder gravar um pouco melhor. Hoje estou gravando aqui no terraço e pode ter algum barulho. A última vez que eu gravei aqui teve uma ventania e saiu no vídeo também, mas estamos aí tentando de alguma forma levar o melhor que nós podemos para todos vocês. Também nessa oportunidade, nessa videoaula, você vai ter os slides em PowerPoint. Se você quiser ministrar as suas aulas com os slides, eu vou deixar nas descrições, também no comentário. Os slides são slides animados, não são slides congelados ali, mas são slides animados, onde a gente procura buscar ali algumas gravuras para enriquecer um pouco mais a sua aula. Que Deus abençoe a todos. Eu desejo a todos uma boa aula nesse próximo domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesta oportunidade, no próximo domingo, no dia 18 de junho de 2023, estaremos estudando sobre criando filhos saudáveis. É o tema da nossa lição. O texto áureo encontra-se em Lucas capítulo 2, versículo 52, que diz dessa forma: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, já está bem claro aqui que nós vamos estudar sobre Jesus Cristo e sobre os seus pais. O que nós podemos aprender? Podemos aprender algumas lições sobre a vida de Jesus Cristo, sobre como foi a sua criação e os exemplos que nós podemos trazer para as famílias nos dias atuais. A verdade prática diz dessa forma: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Será que Jesus, ele precisava de uma educação de um pai e de uma mãe? Será que ele, como Deus, ele precisaria estudar? E é isso que nós vamos conversar um pouco mais à frente sobre esse assunto. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Lucas, capítulo 2, versículo 40, depois o versículo 42, até o versículo 52. Então, nessa oportunidade, nós estaremos estudando sobre
a vida de Jesus Cristo, a vida de Maria, a vida de José e a vida de seus irmãos. Então nós vamos falar sobre isso. Eu sei que nesta aula pode ser uma aula polêmica. Eu aconselho aos professores que estão assistindo a não polemizar se tiver ali pessoas de outras religiões. Procure ao máximo não atingir as outras religiões, mas também não deixe de falar a verdade. Se você está na sua sala de aula e se a Bíblia está dizendo ou a Bíblia se cala, fale a verdade. E procure ao máximo extrair as lições para a vida de todos os seus alunos. Muito bem, vamos lá para o primeiro tópico. Diz dessa forma: uma família normal. Primeiro ponto: dados gerais da família. Então, nessa oportunidade, nós estaremos falando aqui sobre a família de Jesus Cristo, a família terrestre, a família desta terra. Então, todos conhecem muito bem, porque muitos evangélicos, muitos católicos e outras religiões também, sempre, principalmente na época da Paixão de Cristo, passa-se alguns filmes sobre a vida de Jesus Cristo, conta aí algumas coisas sobre a sua família em si, mas o que nós podemos inferir disso aí? O que nós podemos trazer para a nossa vida? A primeira coisa que nós observamos aqui é que Jesus Cristo, ele veio da genealogia de Davi, e isso era profetizado, que ele teria que ser da genealogia de Davi. E existe aqui um grande debate que nós não podemos e não queremos entrar, porque isso vai se estender muito, é sobre a questão de quem era verdadeiramente da genealogia. E se José ele era da genealogia de Davi, e ele não sendo pai carnal de Jesus Cristo, como que Jesus Cristo viria da genealogia de Davi? Se vocês observarem em Lucas, no capítulo da genealogia em si, quando fala ali toda a genealogia, ali Lucas ele retrata a genealogia de José. E no finalzinho ele vai dizer como se cuidava, né? Como se cuidava, ele era o pai de Jesus Cristo. Então ele trata a genealogia vinda de Adão. Já Mateus, ele é diferente. Mateus ele diverge um pouco. Por quê? Porque Lucas ele vai retratar de Adão, mas Mateus ele vai começar de Abraão. E assim sucessivamente. Então Mateus ele procura buscar mais a questão do judaísmo em si. E Lucas ele trata uma genealogia mais, vamos dizer assim, mais voltada, né, para a situação do momento, né? Ele não entra nessas questões da genealogia de Abraão, mas ele busca terminar em José. Uma coisa que é interessante é justamente nos dois, quando fala ali sobre os descendentes de Davi, um diz que a descendência de Davi ali era Natã, filho de Batseba. E o outro, se não me engano, Mateus, ele vai falar que a descendência era de Salomão. Era a descendência de Salomão. Então Mateus, ele trata a descendência a partir de Salomão, filho de Batseba. E Lucas, ele trata a descendência de Davi, depois de Davi, como Natã, filho de Salomão. Aqui, alguns conseguem inferir que Maria também seria da descendência de Davi. Portanto, como diz o pastor Elienay Cabral, tanto José como Maria, eles eram da descendência de Davi. Muito bem. Segundo ponto,
aqui nós falamos no primeiro ponto sobre os dados gerais da família, e aí toca-se, né, na questão da genealogia. Segundo ponto, os filhos de José e Maria depois de Jesus. Aqui nós entramos num ponto polêmico, num ponto aonde pode ter muitas divergências, principalmente se tiverem pessoas de outras religiões na sua aula. Por quê? Porque aqui vai tratar de um assunto que os católicos não aceitam, ou seja, que Maria teve filhos depois da concepção de Jesus Cristo. Então, a Bíblia vai mostrar claramente que José não conheceu a Maria até que ela deu à luz a Jesus Cristo. E só nesse texto aqui nós podemos observar que já há um porquê de Maria não ter continuado com a sua virgindade. E, se eu não me engano, em 769, depois de Cristo, é que foi promulgado aí o dogma da virgindade perpétua de Maria. E eu queria deixar aqui algumas razões por que Maria ela teria filhos depois de Jesus Cristo. Algumas razões aqui, tá? Primeira razão, a Bíblia ela não fala nada da virgindade perpétua de Maria. A Bíblia não fala que ela continuou virgem. A Bíblia diz que ela era virgem, mas ela não continuou. A Bíblia não fala, a Bíblia não toca nesse assunto. E se fosse algo tão sagrado como querem dizer, com toda certeza a Bíblia ela relataria dessa virgindade perpétua. Então a Bíblia não fala, em primeiro lugar. Segundo, não ter filhos na época em que Jesus vivia, para José seria considerado como até mesmo uma maldição, algo ruim. Nós observamos no Antigo Testamento como muitos dos homens no passado queriam ter filhos, e não ter filhos significava que a genealogia da pessoa estava fadada ao fracasso. Então José, ele não tendo filhos, ele também não teria como ter a sua genealogia própria. Então, uma das razões também é essa aí. Então, teria que ter filhos. Terceira razão que nós podemos observar. A Bíblia diz claramente que José não conheceu Maria até que ela deu à luz a Jesus. Então nós observamos aqui, primeiro, que essa palavra conhecer, aqui está dizendo de ter relações sexuais. E nós observamos, e eu vou deixar bem aqui, alguns textos na Bíblia Sagrada, alguns versículos da Bíblia Sagrada, onde você vai encontrar quando a Bíblia diz sobre a palavra conhecer, relatando como relação sexual. Aqui não está dizendo, nesse texto de Lucas, não está dizendo conhecer aqui, de não ficar perto, essas coisas assim. Mas aqui está falando claramente relação sexual. Essa palavra conhecer é relação sexual. Então vou citar aqui alguns versículos da Bíblia Sagrada. Tem outros que nós poderíamos citar também, mas vou citar aqui rapidamente alguns versículos da Bíblia Sagrada que você vai encontrar aonde a palavra conhecer ali significa relação sexual. Primeiro temos Gênesis capítulo 4, versículo 1 e também o versículo 25. Adão conheceu a sua mulher e ela engravidou. Ela concebeu. Depois da morte de Abel, Adão conheceu ela novamente e ela teve outros filhos. Então conhecer ali era relação sexual. Gênesis 4:17 também vai falar sobre conhecer como relação sexual. Também nós temos Números, capítulo 31, versículo 17, onde fala sobre conhecer nesse sistema também.
E também temos Juízes capítulo 11, versículo 39, sobre conhecer. Também temos 1 Samuel capítulo 1, versículo 19, conhecer ali também era relação sexual. E 1 Reis capítulo 1, versículo 4, vai falar também sobre conhecer nesse sentido. Então nós observamos que aqui, quando diz que José não conheceu Maria até que ela desse à luz, está falando aqui que ele não teve relação sexual com ela até. E agora o segundo ponto desse versículo é justamente essa palavra até. Até aqui está dizendo um limite de tempo. Então ele não tocou em Maria até que Jesus nasceu. É lógico, passou o tempo do seu resguardo tranquilamente e a partir desse momento ele teve relações sexuais com Maria. Isso muitas pessoas não aceitam porque é um dogma. Foi instituído como dogma. E as pessoas cegamente querem que isso seja uma verdade. Mas a Bíblia Sagrada é quem está provando. Então, em terceiro lugar, nós observamos que a Bíblia diz que ele não conheceu Maria até. Quarta razão, a Bíblia fala claramente que ele tinha irmãos. Nós podemos observar isso em Mateus capítulo 13, versículo 5. O texto vai dizer, não é este o filho do carpinteiro? Não estão aqui entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? E inclusive dá também nome para esses irmãos. Novamente aqui também, a Bíblia Sagrada em si, o costume da época, era sempre citar o nome dos homens. As mulheres, por causa do costume, sempre eram deixadas de lado, mas cita-se o nome dos homens. Aqui há uma divergência, eles querem divergir, algumas pessoas divergindo, dizendo que a palavra irmão aqui significava primo. Mas preste atenção numa coisa, todas as vezes que se fala não estão entre nós, e fala ali, não é este o filho do carpinteiro? E por que vai citar logo os primos? Se está falando do pai terrestre de Jesus Cristo, pai adotivo de Jesus Cristo, logicamente, uma coisa normal de se fazer essa inferência, vai se dizer que logo em seguida vem a mãe e vem também os filhos, os irmãos dele. A Bíblia, com toda certeza, se fosse primo, falaria primo, mas não fala e não tem como forçar esse texto. Não há possibilidade de forçar esse texto. O texto está dizendo irmãos e irmãs. Então a Bíblia Sagrada ela vai citar isso aqui. Também, em quinto lugar, também divergente, né? Os primeiros pais não citavam e não falavam sobre isso. Eles, se fosse algo que deveria ir adiante, pode ter certeza absoluta, os primeiros pais citavam isso aí. Se você for conversar com algumas pessoas que querem defender isso aí, eles vão dizer que Lutero, ele defendia a virgindade perpétua de Maria. Sim, Lutero, ele era um monge, e ele era um monge católico. Ele estudou em escolas católicas, ele aprendeu isso aí. Então ele não tocava muito nesses assuntos. Calvino, ele se calou e outros também. Então, mas a Bíblia vai mostrar claramente, né, sobre essa situação e a história em si. Os primeiros pais não citam Maria, a virgindade de Maria, como uma virgindade perpétua. A sexta razão que eu quero citar é que o sexo, ele nunca foi, o sexo dentro do casamento, ele nunca foi pecado na Bíblia Sagrada. Nunca foi pecado. Então não tinha uma razão de José não ter tido relações com
Maria. Então, nesse ponto, se houvesse uma relação sexual, não seria pecado. E ela não deixaria de ser também a bem-aventurada simplesmente por causa disso, porque o sexo dentro do casamento, ele não é pecado. E em último lugar, a sétima razão, porque Maria, ela teve outros filhos, a Bíblia chama Jesus Cristo de o primogênito de Maria. E se Jesus, ele foi o único de Maria, a Bíblia Sagrada teria que ter, então, em seu escopo ali, a palavra unigênito e não primogênito. Quando se fala de filho primogênito, automaticamente já se conclui que há outros filhos. Haveria outros filhos com toda certeza. Então o texto diz claramente, Lucas capítulo 2, versículo 7, diz que ela deu à luz ao seu filho primogênito e não ao seu filho unigênito. Então, sobre essa situação e sobre o segundo ponto, sobre os filhos de José e Maria depois de Jesus, é ponto pacífico e não é ponto em nenhum momento de se ficar rebaixando ou tirando, né, o que há de importante, né, e o que há de bem-aventurada na pessoa de Maria. Ela foi bem-aventurada, ela foi uma pessoa escolhida. O maior privilégio de uma mulher aqui na face da terra, Maria teve, foi dar à luz ao Salvador do mundo. Então, eis aí algumas razões, tem outras, né, mas não vamos prosseguir por causa do tempo. Vamos para o segundo tópico, o modo de criação de Jesus Cristo. Primeiro ponto, Jesus, o Filho especial. Então, Jesus, mesmo ele sendo Deus, ele era sujeito aos seus pais. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 2, versículo 51, que ele era submisso, ele era sujeito ao seu pai, mesmo sendo um pai adotivo, mas ele era sujeito. E isso mostra que Jesus, ele era uma pessoa especial. Ele poderia muito bem bater no peito e dizer, você não é meu pai. Mas ele respeitava ele como uma pessoa que criava, que criou, que deu comida para ele, que deu subsistência para ele. Então Jesus, ele era um filho especial. Aqui traz uma lição para as nossas vidas sobre como que Jesus, ainda criança, ele tinha respeito. Ele se dava o respeito. Ele era submisso ao mesmo tempo e ao mesmo tempo também, como nós vamos ver, ele era uma pessoa humilde. Segundo ponto, a infância de Jesus Cristo. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer aqui. Pouca coisa se fala sobre a infância de Jesus. E não há possibilidade nenhuma da gente ficar fazendo conjecturas e nessa videoaula trazendo coisas aqui que não tem na Bíblia Sagrada. Preste atenção, porque existe pelo menos 140 livros apócrifos por aí, em relação a diversos temas. Mais de 140 livros apócrifos. Desses 140 livros apócrifos, nós temos 8 que tratam da vida de Jesus Cristo, que tocam no assunto da vida de Jesus Cristo. E desses 8 livros apócrifos, nós temos 4 que falam da infância de Jesus Cristo. E não tem possibilidade nenhuma da gente pegar esses textos e estudar e colocar como genuínos e como canônicos. Por quê? Porque eles foram refutados, eles foram reprovados. Por quê? Porque são coisas que não cabem na vida de Jesus Cristo.
E por que esses livros apócrifos? Você sabia o que significa a palavra apócrifo? A palavra apócrifo significa escondido. A palavra apócrifo, ela também dá um sentido de oculto. A palavra apócrifo, ela diz também de suspeito, de uma coisa suspeita. Então nós temos que ter muito cuidado, porque alguns vão tratar da infância, alguns vão tratar da adolescência de Jesus Cristo, e alguns ainda citam Jesus também como jovem. Mas todos esses não se tem certeza da sua inspiração. Então o que está falando aqui primeiramente sobre essa questão da infância de Jesus, o que nós notamos é que Jesus, ele até no momento do seu nascimento, ele era uma pessoa, uma criança humilde. Ele era uma criança simples. Ele nasceu em uma manjedoura. E lá na frente ele poderia bater no peito e dizer que ele era Deus e não merecia ter uma infância daquela. Não. Ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu ali naquela estrebaria, ele nasceu naquele lugar ali rodeado de animais. Ele não teve um berço de ouro, mas ele nunca deixou de ter na sua vida a glória do Pai. E ele não veio aqui para se amostrar, ele veio aqui para salvar, ele veio aqui para redimir. Então Jesus mostra claramente o que nós temos na Bíblia Sagrada da infância é justamente o seu nascimento, e nós temos também a sua apresentação no templo, aonde ele foi apresentado ali. E ao mesmo tempo uma curiosidade também, quando Maria ela vem apresentar Jesus Cristo, ela traz uma oferta para a sua purificação. Então, se ela trouxe oferta para a purificação, se ela fosse uma pessoa sem pecado, um descendente de Adão, ela não precisava apresentar sacrifício. Também no seu Magnificat, no seu cântico, ela chama Deus de seu Salvador. E só quem precisa de um Salvador é um pecador. Então Maria, como mulher, como descendente de Adão, ela tinha uma natureza pecaminosa. Mas preste atenção, nós como pecadores, nós podemos viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Terceiro ponto, a adolescência de Jesus Cristo. Falei agora mesmo sobre os apócrifos. Falei o significado também do que são os apócrifos. Falei aqui também sobre mais de 140 apócrifos que nós temos. É uma leitura que você pode ler, mas você tem que ler sempre com um sentido de crítica. Você sempre tem que ter isso na sua mente, que você está lendo apenas para aprimorar ou para conhecer, mas nunca para substituir ou ser colocado junto com a Bíblia Sagrada. Então eu falei aqui sobre 8 livros que falam sobre Jesus Cristo, e desses 4 falam sobre a infância e a adolescência de Jesus Cristo. E nós temos esses 4, que é o Evangelho de Tiago, e esse Evangelho de Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus, mas não foi ele que escreveu. Alguma pessoa ali se colocou como Tiago e escreveu esse Evangelho. Por quê? Porque no início da história cristã, ficou aquele ponto de interrogação sobre a infância de Jesus. E aí, devido a esses pontos de interrogação, também começou aí a aparecer alguns escritos, alguns aventureiros aí, para escrever algumas coisas acerca de Jesus Cristo. Então nós temos o Evangelho de Tiago, nós temos o Evangelho do pseudo Mateus, outro Evangelho de Mateus, que não foi Mateus mesmo que escreveu, ele só escreveu um evangelho só. Depois nós temos a história de José o Carpinteiro. E por fim, nós temos o Evangelho árabe da infância de Jesus Cristo.
E nesses apócrifos, nesses livros apócrifos, você vai encontrar ali um Jesus totalmente diferente do que ele mesmo vai pregar nos canônicos. Você vai encontrar ali uma criança, um adolescente, Jesus Cristo mau. Você vai encontrar um adolescente, Jesus Cristo, que mata, em algum momento ele matou pessoas. Você vai encontrar ali Jesus Cristo fazendo algumas estátuas e fazendo aquelas estátuas se moverem, andarem, né? E aquelas crianças ficarem ali abismadas, e elas contam para os pais dela ali, e os pais dela falam: olha, não fiquem perto daquele homem ali, daquele menino, daquele adolescente, porque ele é um feiticeiro. Então você vai encontrar um Jesus totalmente diferente. Aí vai aquela história famosa de que Jesus tocou ali em um passarinho, o passarinho reviveu, ressuscitou, ele ressuscitou mortos também, né, pessoas também, e por aí vai. Então, tirando essas situações aqui, nós temos também, inclusive, como foi dito, um Jesus que mata pessoas. Então, totalmente diferente do que Jesus falou nos seus canônicos, nos evangélicos que foram canonizados. Então, não é aceitável. Se você for ler, leia com um sentido crítico, para não ser induzido por essas situações. Outra coisa, não aceite que tragam para as suas igrejas essas histórias. Por quê? Porque existem algumas novelas por aí de Jesus Cristo, aonde é retratado o que aconteceu nesses livros apócrifos na vida de Jesus Cristo. Então não aceite isso. Se não está na Bíblia Sagrada, refute, deixe como suspeito, deixe como escondido, deixe para lá. Muito bem, vamos para o quarto ponto, a juventude de Jesus Cristo. Aqui nós só podemos dizer, você não vai encontrar nada. Do período de 12 anos até os seus 30 anos, você não vai encontrar nada de Jesus Cristo na sua juventude. Aí vem as inferências, vem as pessoas dizer que Jesus ele ficou no deserto, que ele ficou, né, junto com outras pessoas, com os essênios no deserto. Não se tem nada comprovado. E se não tem nada comprovado, não vamos ficar com isso. O que nós podemos resumir é isso. Jesus ele teve uma infância normal, como qualquer outra pessoa. Jesus também teve uma adolescência normal, como qualquer outro adolescente, só que eu não enxergo Jesus como um adolescente bagunceiro, um adolescente dando trabalho para José e Maria, não, de maneira nenhuma. Os apócrifos dizem, um dos apócrifos diz que o pai José e Maria, eles não se assentavam na mesa se Jesus não tivesse chegado. Eles só iam comer depois que Jesus tinha chegado. Mas isso são especulações, não se tem certeza disso. Terceiro tópico, o tríplice desenvolvimento de Jesus Cristo. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus ele desenvolveu em 3 áreas. E quais foram essas áreas? Jesus crescia em sabedoria, e aqui nós observamos que sabedoria, ele tinha a sabedoria do alto, mas ele, como 100% homem, ele precisou aprender a ler, aprender a escrever, aprender todos os preceitos da lei mosaica e todos os preceitos dos princípios judeus. Então ele aprendeu tudo isso, porque seria muito fácil hoje a gente dizer, eu não consigo. Alguém vai dizer, mas Jesus passou por isso, e ele vai dizer, Jesus era Deus. Jesus, ele conseguiu porque ele era Deus. Mas tudo que um ser humano passa aqui na face da terra, Jesus passou também. Então, em primeiro lugar, Jesus crescia em sabedoria. Segundo ponto, Jesus crescia em estatura. Ele foi uma pessoa normal. Ele cresceu como qualquer criança. Certamente ele caiu, certamente ele ralou, certamente ele sentiu dor e por aí vai.
Então ele era uma criança normal. Ele era uma criança que crescia, ele se tornou adolescente, se tornou um jovem e se tornou um adulto, um crescimento normal. Uma coisa interessante aqui é que Lucas coloca que ele crescia em sabedoria e depois ele colocou em estatura, porque a sabedoria sempre vem em primeiro lugar. E terceiro ponto, Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Aqui está dizendo sobre a sua consciência e sobre o seu alvo. Ele sabia desde o início, quando ele começou a sua adolescência, podemos inferir isso, ele começou a ter consciência da sua missão aqui na Terra. E uma prova está quando seus pais encontraram ele ali, quando ele estava conversando com os doutores, ele vai dizer: por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu preciso estar tratando dos negócios do meu pai? Então Jesus, ele tinha consciência. Aqui está dizendo crescer em graça. Ele estava crescendo aqui no propósito que Deus tinha para com ele. E quarto ponto, lições importantes. E o que nós aprendemos aqui é justamente que José e Maria, eles criaram Jesus como filho e não fizeram acepção em nenhum momento por ele ser um filho especial, de maneira nenhuma. Eles não fizeram acepção em respeito aos seus demais irmãos, mas eles criaram no temor, eles criaram sabendo que algo especial havia também na vida de Jesus Cristo, mesmo que estivesse um pouco encoberto, eles sabiam disso com toda certeza. Então, eles criaram Jesus como filho em primeiro lugar. Eles não olhavam para Jesus Cristo, ainda que eles reconhecessem que existia alguma coisa especial, algo especial na vida dele, eles criaram ele como filhos. E isso fica uma lição para a nossa vida. Como que você está criando seus filhos? Você deixa de disciplinar? Você deixa de chamar a atenção? Ou você coloca no coração de que eles precisam andar no prumo, como diz a palavra do Senhor, ensina a criança no caminho que deve seguir e quando crescer não se desviará dele. Então, ensine a criança no caminho em que deve seguir. Ou seja, para se criar uma criança, você tem que estar ao lado dela. Então, Jesus aqui, ele tinha sempre essa imagem de um pai e de uma mãe aqui na terra, nesse momento. E pode ter certeza que isso também deu muita força para Jesus Cristo, para ele prosseguir e caminhar e entender também os defeitos, as falhas do ser humano. Muito bem, chegamos aqui ao final da nossa videoaula. Quero agradecer a você que acompanhou esse vídeo. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus também venha conceder a mim e a você que nós venhamos estar buscando esses exemplos no Jesus Cristo homem e no Jesus Cristo Deus. E também na vida de Maria, na vida de José, na vida dessa família, que com toda certeza foi um exemplo, e que a nossa família, que a tua família, seja também um exemplo. Quero pedir mais uma vez, curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe, aperta aí o sininho. Quando você aperta esse sininho, o YouTube vai estar te lembrando sempre quando tem um vídeo novo. Vou deixar nas descrições os slides em PowerPoint para que você possa dar a aula, quem sabe em um data show ou numa televisão, né? Você pode usar como você quiser. Muito bem, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.